E se eu te dissesse que toda a infraestrutura para o sistema do anticristo já está aqui? Um dos maiores erros que as pessoas cometem em relação ao anticristo é vê-lo como uma profecia distante, um acontecimento que levará muito tempo para se concretizar. Mas na realidade, muita coisa já está pronta, definida para receber o anticristo. Recentemente, eu ouvi um relato de um homem cético, incrédulo, mas que conhecia a Bíblia e em especial o estudo da escatologia que relatou: embora eu não seja cristão, a cada dia que passa sinto que lentamente estou me tornando por causa das minhas crenças sobre o anticristo. Ele compartilhou que quanto mais velho ele fica e quanto mais os eventos pelo mundo se desenrolam, mais ele acredita que estamos no caminho em direção aos cenários retratados no livro do Apocalipse. Ele observou que, com a crescente centralização do poder em todo o mundo, parece inteiramente possível sim que um indivíduo apareça e ganhe o controle sobre o mundo inteiro. Ele enfatizou também que não é apenas possível, mas provável, que estamos nos aproximando de um tempo em que as pessoas não poderão mais comprar, vender, fazer pagamentos que não seja pelo meio eletrônico. E o intrigante disso tudo é que esse controle já está acontecendo, preparando o mundo para o controle total das pessoas. Preste atenção e veja essa matéria sobre a retirada do dinheiro em espécie de circulação em Brasília. Pagamento de passagem de ônibus com dinheiro começa a ser extinto no Distrito Federal. A matéria continua dizendo o seguinte: a partir de 1º de julho, não será possível pagar a passagem em dinheiro na maioria dos ônibus do Distrito Federal. A medida saiu em portaria no Diário Oficial do Distrito Federal. Conforme cita o documento, assinado pela Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, a CEMOB, o pagamento da passagem poderá ser feito com o cartão mobilidade, cartões de crédito e débito, além de QR Code via Pix. A medida já tinha sido anunciada pelo secretário Zeno Gonçalves. O secretário explicou que a mudança ocorrerá de maneira gradual e disse mais, abre aspas, nós pretendemos retirar o dinheiro em espécie como forma de pagamento porque proporcionará mais segurança aos passageiros, motoristas e cobradores. Além disso, evitará filas com a questão do troco, que muitas vezes é um grande empecilho. Fecha aspas, disse ele. Essa matéria foi veiculada no Correio Brasiliense. Veja outra matéria agora da BBC. Os países onde o dinheiro vivo está prestes a ser extinto. Em tempos de turbulência econômica, não é de se espantar que algumas pessoas prefiram guardar seu dinheiro à moda antiga, em espécie, em algum cofre ou em algum esconderijo, pelo menos até a tempestade passar. Mas em alguns países do mundo, como a Holanda, o dinheiro em espécie está praticamente em vias de extinção, a ponto de alguns estabelecimentos simplesmente recusarem cédulas ou moedas. Da badalada rede de lojas de comida natural, Market, a padaria do bairro, todos preferem receber pagamentos em cartão de débito ou crédito. Alguns dos varejistas chegam a definir essa prática como mais limpa e mais segura. Veja também essa outra notícia. Índia, China e Suécia são os países em que o processo de extinção do dinheiro em espécie está mais adiantado. Ou seja, aquilo que as pessoas chamam de dinheiro mais seguro e limpo também monitora todos os seus passos, confirmando o que diz a profecia do Apocalipse. Essa observação desse homem cético e incrédulo que eu falei há pouco o levou a questionar sobre o que mais a Bíblia poderia estar correta se descrevesse com precisão esses acontecimentos. E ele continuou observando que, historicamente, as nações lutaram de forma feroz por sua soberania. Os Estados Unidos da América, por exemplo,
lutaram pela independência da Grã-Bretanha na Guerra Revolucionária, que começou em 1775 e terminou com o Tratado de Paris em 1783. Durante esta guerra, inúmeros homens corajosos deram as suas vidas pelo sonho de uma nação livre. Estes homens, cujos nomes são frequentemente esquecidos nos registros da história, mostraram coragem e sacrifícios extraordinários. Da mesma forma, a Grécia, que lutou pela sua independência do Império Otomano, começando com a Guerra de Independência Grega em 1821 e alcançando sucesso com o reconhecimento da soberania grega em 1832. A Índia também tem uma história significativa de luta pela sua independência, marcada pelo movimento de independência da Índia, que culminou na independência do domínio britânico em 15 de agosto de 1947. Mas nas últimas décadas tem havido uma mudança. Os países estão cada vez mais aderindo a sindicatos e organismos globais que influenciam a sua soberania. A União Europeia, a influência das Nações Unidas, a formação de diversos blocos como os BRICS, o Fórum Econômico Mundial, tudo isso são exemplos principais. Parece que há uma força invisível que pressiona os homens por um controle centralizado. Esta tendência de integração global levanta preocupações sobre a erosão da soberania nacional. Ou seja, nações que antes valorizavam a sua independência são agora parte de uma teia complexa de governação global, sugerindo que uma influência invisível que molda estas decisões levaram esse homem a concluir que o impulso agressivo para o controle centralizado pode estar nos preparando para o anticristo. Enquanto estamos assistindo grandes avanços tecnológicos sem precedentes e de controle centralizado, está se tornando cada vez mais claro que a chegada do anticristo pode estar mais perto do que muitos de nós percebemos. A Bíblia descreve de forma muito clara um tempo em que o anticristo exercerá o poder global. Um cenário que parece alarmantemente possível no mundo de hoje. A ascensão das instituições globais até o avanço da tecnologia de vigilância e todos os sinais apontam para a revelação iminente do anticristo. E tudo isso exige de nós uma máxima atenção, porque o tempo é curto. A consolidação do poder dessas instituições globais como OTAN, União Europeia, o Fórum Econômico Mundial, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, entre outras, se alinham de forma assustadora com o cumprimento da profecia bíblica. Essas organizações exercem uma influência que abrange continentes e impacta bilhões de vidas. Imagine um cenário em que um único indivíduo se eleva para liderar todos esses órgãos, que comandam uma autoridade sem paralelo sobre as nações e as economias. Esta não é uma ideia absurda, mas uma realidade plausível, dada a trajetória atual da governança global. Este sempre foi um sonho de muitos ditadores que passaram pelo mundo, como Adolf Hitler, que não concretizaram tudo isso porque não tínhamos tecnologia suficiente à época. E todos esses fatos e acontecimentos preparam o terreno para o anticristo, que, de acordo com Apocalipse 13, exercerá controle sobre todas as nações. O texto de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 7, diz assim: E foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as tribos, línguas e nações. Perceba que o rápido avanço da tecnologia fornece as ferramentas necessárias para o domínio do anticristo.
Os sistemas de vigilância de controle global evoluíram até o ponto em que eles podem monitorar praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Governos e corporações têm acesso a níveis sem precedentes de dados pessoais que lhes permitem rastrear movimentos, comunicações, e tudo isso nada mais é do que uma grande infraestrutura que vai apoiar esse tipo de controle total profetizado na Bíblia. Imagine um mundo onde sua capacidade de viajar, trabalhar e até mesmo comprar ou vender depende da conformidade com uma autoridade centralizada. E isto não é uma distopia distante, mas uma realidade crescente. Tecnologias como identificações digitais, vigilância biométrica e sistemas de monitoramento orientados já estão todos em vigor. Essas tecnologias não estão num futuro distante, elas já estão aqui. Você já pode ver isso. A Bíblia alerta para um tempo em que ninguém será capaz de comprar ou vender sem a marca da besta. Isso parece cada vez mais possível à medida que vemos as bases sendo estabelecidas para a implantação desse sistema. Moedas digitais do Banco Central estão sendo explorados por muitas nações, incluindo grandes economias como a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Essas moedas digitais poderiam ser programadas para controlar, por exemplo, como o dinheiro é gasto, garantindo o cumprimento de regulamentos ou mandatos específicos. Imagine um mundo onde sua carteira digital pode ser desligada se você discordar da autoridade predominante. Não se engane, isso já acontece na China atual. Esta é a expressão máxima de controle e o cumprimento da profecia bíblica da marca da besta. E este sistema de controle se levantará para perseguir aqueles que estarão firmes na sua fé. Já vemos casos em que a liberdade religiosa está sendo restringida em alguns países. O evangelho, em alguns deles, está se tornando um ato criminoso. E a Bíblia avisa que durante o reinado do anticristo, muitos serão martirizados por sua fé. Imagine uma época em que os pastores sejam presos por falarem a verdade de Jesus Cristo. Esta não é uma possibilidade distante, mas uma realidade em certas partes do mundo nos dias atuais. À medida que o controle global se torna mais centralizado, a pressão para se conformar se intensificará e os fiéis a Jesus serão alvos do regime do anticristo, que exigirá lealdade absoluta, e aqueles que se recusarem enfrentarão graves consequências. Poderíamos perguntar, como é que este nível de controle toma forma sem resistência generalizada da sociedade? A resposta está nos argumentos bem convincentes do sistema. Dinheiro digital é segurança. Câmeras por todos os lados é segurança. Chips implantados em animais e seres humanos é segurança. E em tudo isso, a sociedade vai sendo lentamente vigiada, controlada, monitorada. Cada nova medida é introduzida sob o pretexto de conveniência, segurança, saúde pública, tornando difícil ver o panorama geral. Considerar como as restrições de viagem, certificados digitais de saúde e sistemas de crédito social foram normalizados nos últimos anos. Esta marcha lenta vai em direção a Apocalipse 13, abrindo o caminho para o reinado, para o controle global do anticristo. Muitas pessoas esperam que o anticristo venha e faça uma entrada dramática no cenário mundial. Mas a realidade é muito diferente. É um processo gradual. A infraestrutura para o seu reinado já está praticamente toda instalada, entrelaçada na própria estrutura da sociedade. O anticristo não precisará construir o seu sistema a partir do zero.
Ele simplesmente entrará em um sistema pronto. E isso nos leva a um ponto crítico. Analise comigo. O controle centralizado, os avanços tecnológicos estão aí, e a liberdade vem sendo suprimida a cada dia. Agora pense comigo, tudo isso são ou não indicadores da iminente aparição do anticristo para governar o mundo? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está operando no mundo. A contagem regressiva final para a religião do anticristo já está aí. Estamos vivendo nos momentos finais, antes do cumprimento dessas profecias. Os sinais estão ao nosso redor para aqueles que têm olhos para ver o controle centralizado das instituições globais. Todos esses fatores estão convergindo para um ponto singular: a chegada do anticristo. E à medida que nos aproximamos desta realidade, é muito importante permanecer vigilante, discernindo tudo isso que a Bíblia nos mostra e preparados para não ser pego de surpresa pelos eventos que estão se desenrolando diante dos nossos olhos, preparando tudo para a chegada do anticristo. Lembre-se, não é um futuro distante, mas uma realidade iminente, que exige cautela e, acima de tudo, a nossa atenção urgente. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e nos versículos 9 e 10, ele diz que a vinda do iníquo será de acordo com a forma como Satanás trabalha. Ele usará todos os tipos de demonstrações de poder através de sinais e maravilhas que servem à mentira e a todas as maneiras de engano. E esse engano será tão convincente que muitos considerarão o anticristo como um deus. E Satanás, conhecido como pai da mentira, aproveitará a sua experiência em engano para fazer com que a falsa divindade do anticristo seja desejável para as massas, ansiosas pela presença do anticristo. O homem que vai chegar para resolver a instabilidade econômica, as turbulências políticas, a agitação social, o homem que vai criar um terreno fértil, o homem que irá fazer promessas de paz, segurança e prosperidade, e tudo isso vai ter uma repercussão em todo o mundo, em uma população cansada de tantas promessas que não se cumpriram, mas agora está diante do seu Salvador. E esta aparente benevolência do anticristo cegará muitos para a sua verdadeira natureza, tornando-se mais fácil para ele implementar a sua agenda de controle total e dominação. E detalhe, se existe alguém capaz de criar uma religião tão atraente e enganosa, é Satanás. Esta nova religião, criada por ele, será incrivelmente atraente para a humanidade. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14, descreve o falso profeta realizando grandes maravilhas, até mesmo fazendo fogo descer do céu para enganar as pessoas da terra. Esses sinais milagrosos reforçarão a reivindicação do anticristo à divindade e desviarão muitos para esta nova religião que será vista como a verdadeira, cumprindo o desejo de longa data de Satanás de ser adorado como um deus. A religião do anticristo será meticulosamente projetada para cativar e controlar. Provavelmente vai combinar elementos de vários sistemas de crenças, filosofias, ideologias, para criar um apelo mundial. E esta abordagem sincrética será mais fácil para as pessoas de diversas origens e crenças aceitarem e abraçarem esta nova fé. E o anticristo apresentando-se como uma figura unificadora. O iníquo, o anticristo, explorará o anseio de paz e unidade da humanidade. Juntando-se a isso, falsos profetas, maravilhas e milagres servirão como poderosas ferramentas de persuasão. E essas exibições sobrenaturais convencerão muitos de que o anticristo é de fato um ser divino, digno de adoração.
A Bíblia adverte que até mesmo os eleitos podem ser enganados por esses sinais, destacando a natureza profunda desse engano. Satanás sempre demonstrou uma capacidade sem paralelo de distorcer a verdade e apresentar mentiras de uma maneira atraente. Em João 8, verso 44, Jesus chama Satanás de pai da mentira, enfatizando sua experiência, a sua expertise no engano. A religião do anticristo será sua obra-prima, projetada para enganar o mundo inteiro. As táticas históricas de engano de Satanás podem ser vistas em várias formas de idolatria e falsas religiões que afastam as pessoas da verdade. Sua capacidade de manipular e distorcer é evidente, como ele tentou Eva lá no Jardim do Éden, torcendo as palavras de Deus para semear a dúvida e levar a humanidade ao pecado. Essa mesma astúcia serão empregadas para criar uma religião que é irresistível para as massas, oferecendo iluminação e salvação, mas em última análise levará à destruição. A religião do anticristo prometerá uma nova era de realizações humanas. Vai atrair intelectuais, apresentando uma visão de uma ordem mundial harmoniosa, livre de conflitos e divisões como foi no passado. Em resumo, esta nova fé atrairá um amplo número de seguidores. O engano de Satanás será tão sofisticado que não só apelará aos sentidos e ao intelecto, mas também aos desejos e medos mais profundos da humanidade. Se houver alguém capaz de criar uma religião tão atraente e enganosa, é Satanás. O apelo do anticristo será multifacetado. Ele vai oferecer soluções para todas as crises globais, como instabilidade econômica, guerras e questões ambientais, apresentando-se como um líder benevolente. Daniel, no capítulo 11, dos versículos 21 ao 24, retratam o anticristo como uma pessoa que tomará o reino através de intrigas, bajulação, exaltação. Sua ascensão ao poder será marcada por promessas de paz e prosperidade, fazendo dele o homem mais querido e amado por um mundo desesperado por soluções. O carisma e a inteligência do anticristo farão dele uma figura convincente. Ele possuirá uma habilidade incrível de falar sobre esperança e medo das pessoas, apresentando-se como o líder ideal em tempos de caos. Suas habilidades diplomáticas e aparente sabedoria lhe renderão a confiança e a admiração de muitos, permitindo-lhe consolidar o poder com resistência. Esta abordagem estratégica irá permitir a ele implementar gradualmente os seus planos, evitando reações imediatas e suspeitas. As suas soluções para os problemas globais parecerão revolucionárias e eficazes, aumentando ainda mais o seu carisma. O anticristo provavelmente proporá políticas econômicas inovadoras, iniciativas ambientais e tratados de paz que prometem resolver problemas de longo prazo, questões permanentes. E esses aparentes sucessos irá solidificar sua reputação como salvador e líder global, tornando difícil para as pessoas perceberem seu engano. Quando suas verdadeiras intenções se tornarem claras, será tarde demais para muitos resistirem aos seus sinais de controle. A atuação do anticristo e do falso profeta irá desempenhar um papel crucial na legitimação de sua autoridade. Em Apocalipse capítulo 13, verso 15 diz: "Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem." A capacidade de realizar tais sinais convencerá muitos de que o anticristo é de fato uma figura divina. Dignos de adoração,
Os sinais milagrosos servirão como uma validação poderosa das afirmações do anticristo. As pessoas sempre foram atraídas para o sobrenatural, em busca de evidências, de poderes superiores e intervenção divina. O anticristo e o falso profeta irão explorar tudo isso, realizando sinais que desafiam a explicação natural, tornando difícil, até mesmo para os mais céticos, rejeitarem suas afirmações de imediato. Essas maravilhas criarão uma aura de invencibilidade e legitimidade em torno do anticristo, fazendo a resistência parecer fútil. Os sinais e maravilhas também servirão para unificar as pessoas sob a nova religião. As pessoas irão relatar as suas experiências a ponto de criar um senso de comunidade e pertencimento entre os seguidores do anticristo. E esta crença coletiva no sobrenatural fortalecerá a lealdade das pessoas pelo mundo na figura do anticristo e tornará mais difícil que vozes dissidentes contrárias ao anticristo sejam ouvidas. Os atos milagrosos também serão usados para intimidar e eliminar a oposição a ele, garantindo que o poder do anticristo permaneça incontestado. Se existe alguém capaz de criar uma religião tão atraente e enganosa, não se engane, é Satanás. E o objetivo final dele sempre foi usurpar o lugar de Deus e ser adorado como uma divindade. A nova religião do anticristo será o culminar desta ambição, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 4, onde é revelado que o anticristo se oporá e se exaltará sobre tudo o que se chama Deus. Por isso, é tão importante estar preparado. Não deixe para amanhã. Faça uma aliança hoje com Jesus Cristo, porque esse dia vai chegar. E que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.